Boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem, com saúde, em paz. Hoje nós estamos trazendo a palestrante Elcineia Figueira de Matos para falar sobre um assunto da maior importância e tem relação direta com questões como saúde mental. Nós teremos uma sequência de mais duas palestras com a Elcineia. Hoje é a nossa primeira palestra, tá? O tema geral é a dor e a delícia de ser o que é, tá? Que é uma frase de música de Caetano Veloso, tá? E hoje, então, ela vai falar mais especificamente sobre luto, né? E outras questões associadas, tá? Ela é uma pessoa muito qualificada, amiga, muito qualificada no campo da psicologia, né? Da terapia, e temos hoje a honra de inaugurar as sextas-feiras culturais, né? Sim. Enfim, então, é, agradecendo a presença de vocês, a gente dá início às atividades. Eu vou compartilhar a tela, tá? E Cineia, se você quiser fazer as suas colocações iniciais, fica à vontade. Então, boa tarde a todos que estão aqui presentes, que estão presentes através da outra tela, né? É uma alegria estar aqui com vocês, uma honra estar nessa casa. Essa casa eu frequento há muitos anos, tive a honra de conhecer o Dr. Jaime Traeger e muitas vezes estive aqui em momentos luminosos, assim, através do conhecimento, através da arte, da cultura. Então, nunca imaginei que um dia eu estaria aqui sentada trazendo um trabalho. Para mim é uma honra estar aqui, né? No ano passado, a Ana Caldeira já havia me convidado por questões do momento do ano passado, não foi possível, e eu agradeço então também, tanto a ela quanto ao Renato, que me convidaram para trazer esses trabalhos. Esses trabalhos, na realidade, eu preparei em 2023. Eu fui a um congresso voltado para neurologia e psicologia em Florianópolis, Santa Catarina. Dados muito importantes de pesquisas muito recentes foram apresentadas. E quando o mestre da loja Rosa Cruz me pediu que trabalhasse alguns temas sobre saúde mental, eu preparei alguns temas que para mim foram muito relevantes naquele congresso, e é o que eu vou compartilhar aqui com vocês. Então, que tudo que vai ser dito e colocado aqui seja para o nosso bem, para o bem de toda a humanidade e para a glória de Deus. Que assim seja. Próximo slide. Então, a referência bibliográfica desse trabalho, que eu vou trazer para vocês, é essa: Psicoterapia Comportamental e Cognitiva de Transtornos Psiquiátricos, do professor Bernard Ranger. Psicoterapias Cognitivo e Comportamental, um Diálogo com a Psiquiatria, também do Bernard Ranger. Transtornos mentais no idoso, uma questão que dentro da depressão é muito importante, muito relevante da gente ter informações. O professor Vicente Forlenza. Por que tão cedo? Uma das questões mais relevantes que no Congresso foi apresentado pelo professor Jade Psin, né, médico, no Congresso. O livro Exercícios da Alma, Cabala como Sabedoria em Movimento, do Rabino Newton Bonder. Monografias da Rosa Cruz, que eu sou membro da Ordem Rosa Cruz, e as imagens desse trabalho foram retiradas do Google. Próximo. Então, os três temas que eu preparei dentro desse tema, por que eu escolhi a dor e a delícia de ser o que é? Porque isso remete à dualidade que naturalmente nos constitui da existência. Nós temos dores, mas nós também temos delícia. E é essa reflexão que a gente vai ter em cima desse tema. Porque o ponto da tristeza que aponta para o desespero tem a ver com a paralisação na dor, como se não houvesse uma unidade aqui. E a gente tem dor, mas tem delícia também. É o que a gente vai trabalhar hoje. Tristeza versus desespero, a dimensão do luto e desespero na experiência humana. O segundo tema, que será no mês que vem, é a ansiedade contemporânea. Para onde ela nos leva? E como vocês viram, por que eu escolhi esses dois temas? A depressão e a ansiedade. Porque é um grande problema contemporâneo.
Vocês vão concordar comigo. De um modo geral, a gente vê no Brasil e no mundo um boom de pessoas passando por essa questão mental. Então, por isso, eu trabalhei esses dois temas. E o último tema, a gente vai apresentar hoje esse, o primeiro, tristeza e desespero. No mês que vem, ansiedade contemporânea, para onde nos leva. E no outro mês, influências na saúde mental, como ocorrem e como prevenir. Ok? Então, vamos para o nosso primeiro tema de hoje, que é tristeza versus desespero. Uhum. Próximo. Sim. Muito rápido. Eu quero começar com uma reflexão do livro do Rabino Newton Bonder, que eu acho muito pertinente, muito fantástica de começar a pensar esse tema. O professor e também autor, né, de livros, John Houston Finley, ele é americano, fala disso. Maturidade é a capacidade de suportar incertezas. E aí o Newton Bonder faz uma reflexão em cima dessa frase. Não há maior prova de maturidade do que conseguirmos levar a vida conscientes das incertezas que nos cercam. Na maioria das vezes, as pessoas conseguem viver graças à alienação e à negação. Quando são, no entanto, sacudidas por eventos traumáticos, colocam em xeque a própria razão de viver e a justiça inerente à realidade. Estar desperto para as incertezas à nossa volta, sem entrar em pânico ou tornar-se paranoico, é o próprio ato de crescer. É esta maturidade que fez com que os que nos antecederam tenham partido desse mundo sem nos deixar um legado e uma cultura pessimista. Então, quando eu pensei nesse tema, esse trecho da música do Caetano Veloso, A Dor e a Delícia de Ser o que é, esse texto do Rabino Newton Bonder cai perfeito, porque a vida ela tem certeza, mas ela tem certeza também. E a gente precisa convocar essa maturidade dentro de nós. Perceber que as certezas e as incertezas é novamente certezas, a gente vai caminhando nessa via de dor e delícias. Então, talvez seja uma boa reflexão para todos nós, esse texto que foi escolhido aqui inicialmente. Então, vamos para a próxima. Então, dentro desse tema tristeza e desespero, nós vamos conhecer os níveis que levam de uma tristeza, que é um sentimento natural diante de perdas, e como que ela vai evoluindo até um nível de muito risco, e às vezes de finitude. Então, existe uma tristeza que todos nós vivenciamos quando temos uma perda, vamos falar nisso um pouco mais adiante, mas é uma tristeza que pode adoecer. Eu tenho tristeza, um momento, estou alegre, estou aqui, não posso ir para casa, estou meio chateada, fico triste, normal, natural. Mas existe uma tristeza que adoece. E da tristeza, podemos ir ao desespero, a uma intensidade do que é natural de uma tristeza para o desespero. Também vamos ver por que isso acontece. E ainda um outro nível, que vai se aprofundando a partir da tristeza, do desespero a uma ideação suicida. Alguns ficam na ideação, mas outros, no quarto nível, podem ir da ideação ao ato. Então, vamos estudar esses 4 níveis, observar esses 4 níveis, como que ele acontece e como nós podemos estar atentos para tentar evitar sobre nós mesmos quem está em torno de nós. Então, vamos ver o primeiro momento. Ficamos tristes, é a dimensão do luto. Todas as vezes que eu perco algo que eu não queria perder, toda vez que você perde algo que eu não queria perder, o luto vem. A perda de um emprego, a perda do namorado que foi embora, ou da namorada, a separação, a perda da saúde, momento de uma doença que chega, que a gente não queria atravessar, a morte quando chega. São vários momentos em que o luto naturalmente entra na nossa vida e que é importante ser vivenciado e atravessado para que ele seja passado. Então, todos nós
E é muito importante perceber isso, o que significa o luto, para que a gente se abra para ele quando ele acontece e vai para a delícia, caminha até o outro lado da história. Então, existem algumas etapas de luto que todos nós passamos, alguns conscientemente, outros não. A primeira etapa, essas etapas têm esses níveis aqui: negação, revolta, barganha, tristeza, barra depressão e aceitação. Vamos falar um pouco de cada uma delas. A negação é aquele momento que eu não consigo aceitar que aquela perda aconteceu. Nas doenças, por exemplo, quando é uma doença, ela é um grande risco paralisar a negação, que é quando a pessoa fala: nossa, esse médico está doido, não está acontecendo nada disso comigo. E eu não vou para o tratamento. E aí é um grande risco. Não, não vai acontecer nada disso. Ele não vai embora. Imagina, ele está falando isso, mas ele não vai embora. Faz a negação. A negação pode ter um bom tempo e, às vezes, muito risco, como eu estou falando, quando é o caso de uma doença. Da negação, quando cai a ficha, nossa, é real, é verdade. Vem uma revolta. Quase sempre a raiva vem com muita intensidade. Como é que pode? Eu sou uma pessoa tão legal, como é que eu estou doente? Como é que ele vai embora? Como é que morreu a pessoa que eu amava? Não é possível. A revolta vem com, no caso de uma doença, vem tudo isso. Quando alguém está doente, a gente sabe que vai acontecer. E aí a gente entra numa etapa que para alguns vão acontecer a barganha. Ah, eu vou fazer uma promessa para Deus, porque se essa doença não acontecer nada, ou se fulano não morreu, ou se ele não foi embora, eu vou dar tantas cestas básicas. Posso fazer isso ou não depois, caso eu ganhe. Mas essa barganha entra aí nessas etapas do luto. E aí, quando eu tomo consciência que mesmo com a barganha nada aconteceu, vem a tristeza, que é natural nesse momento do luto. E a tristeza ela é tão natural que ela precisa ser vivida para ser liberada. E aí, aqui é um risco muito grande quando a tristeza chega. Um é quando eu seguro a tristeza aqui dentro, não a libero. E a outra é quando eu não deixo passar a tristeza. E aí eu posso pular para o ponto da depressão. Aquilo que é normal na tristeza pode ir para um lado patológico, que é a depressão. Por isso a gente tem que ter tanta atenção nesse momento. E é muito importante vivenciar a tristeza. Por exemplo, nós que trabalhamos muito, né, a gente há muito tempo estuda sobre a finitude, infinitude, tem mais leveza nesse aspecto, mesmo nós, quando chega um luto, principalmente de pessoas muito importantes, a gente precisa chorar esse luto. A gente precisa entrar, ter consciência desse sentimento para que ele saia e para que ele não faça um quadro perigoso como a depressão. Vou contar uma experiência para vocês muito interessante. Quando eu fazia um curso sobre essa parte de luto, depressão, quando foi explicado tudo isso, um colega falou da experiência dele. Ele falou que o pai dele, por exemplo, morreu assim, estava ótimo, bem, teve um infarto, morreu. E ele ficou completamente prático. Ele foi lá, viu documentação, fez isso, vamos lá, faz isso, acabou, nada de choro, nada tem que ser prático, vamos resolver as coisas, acabou. E a vida seguiu. E aí ele disse que um dia, um ano e tanto depois, ele vem descendo aqui, a caixa d'água, morava ali naquela parte da acho que Itaipu e tal, ele vinha descendo de lá para cá, toca uma música no rádio, que era a música que o pai dele mais amava. Quando aquela música veio, ele disse que veio um desespero, que ele não sabia o que era aquilo. Ele teve que parar o carro, ele falou, eu não chorava, eu urrava de dor. Então, veja bem, ainda bem, acho que o pai dele, da outra dimensão, fez aquela música tocar, porque se essa música não toca e ele não chora aquela dor, que ele está aprisionado aqui no peito, ou vem um problema cardiovascular, ou pulmonar, ou uma depressão, de repente, que você não sabe por quê. Por isso que eu estou contando essa história para vocês, da importância de darmos espaço no luto a essas camadas e a tristeza para que ela saia. Quando a gente vive tudo isso e vai adiante, chega um momento de aceitação. A gente aceita aquela perda e vai em direção à delícia da vida. Então, conhecer essas etapas do luto é assim bastante importante para a gente
saber o que está acontecendo quando a dor chega. E toda vez que a dor chegar, lembra disso, a delícia também está ali, ela está no caminho. A gente precisa ir em direção a ela, mas acolhendo essas dimensões que o luto naturalmente traz. Ok? Então, vamos para o próximo. Vamos entender essa diferença entre como é que a gente entende o luto e como a gente entende o outro lado, que é a depressão maior. No luto, há um predomínio de sentimentos de vazio e perda. Né? Qualquer luto que está ali, esse sentimento vem, de vez em quando vem. Vazio, perdi algo, alguém que eu não queria. Há uma disforia em onda. Disforias são, assim, momentos de ansiedade, momentos de depressão, momentos que a autoestima vai lá para baixo, momentos de irritação, mas é em ondas. Não é algo permanente. Tem hora que eu estou com esse sentimento, tem hora que eu estou com outro, daqui a pouco fica um pouco normal. É em ondas que isso ocorre, que é um pouco diferente, bastante diferente quando é a depressão. A gente vai ver depois. Diminui de intensidade ao longo do tempo, porque aquelas etapas estão sendo vividas, então a intensidade começa com o tempo a diminuir até chegar àquele nível de aceitação que a gente sabe que, né, foi adiante. A autoestima costuma ficar preservada, não é como na depressão maior, que a autoestima vai lá para baixo, ela ainda preserva nessa fase do luto. E se houver, olha esse item importante, se houver um pensamento de morte, o foco é se unir ao falecido. Então, às vezes, alguém perde alguém que ama muito, um marido, uma esposa, alguém, tal, acontece alguma coisa, ela vem aquele desejo, aquele pensamento, mas é porque eu gostaria de estar junto dele ou dela, que é diferente do que ocorre com a morte na depressão maior. Na depressão maior, existem essas diferenças. O humor deprimido ele é persistente. O sentimento de angústia, tristeza, desânimo e apatia não acontecem em ondas como ocorre com o luto. Ele é persistente. E é aí que a gente vai estar percebendo que tem um adoecimento e não um luto. Pode haver descrição de anedonia, ou seja, falta de energia que torna difícil o engajamento em atividade. No luto eu posso ficar meio chateada, não, hoje eu não quero fazer nada, daqui a pouco segue. Aqui não, a pessoa quer o tempo todo, né, não tem vontade de fazer nada, procrastina tudo. Sempre, não é procrastinar uma coisa ou outra. Tudo está procrastinando, joga para lá. Não costuma estar associada a pensamentos ou preocupações específicas. Eu não sei bem por quê. Ali eu sei que eu perdi algo, alguém que eu não queria. Aqui eu não sei nem por quê. E esse sentimento está ali. Não está associado a alguma coisa específica. Sentimento de menos-valia, a pessoa se sente muito em nada. Culpar-se ou criticar-se é muito comum. Há uma insônia quase permanente, uma perda de apetite e perda de desejo sexual. Desesperança e desejo de morrer. Muito comuns esses sentimentos na depressão maior, por isso a gente vai trabalhar um pouco mais à frente a importância de observar isso para que não haja aquele nível final, como a gente viu nos níveis, né, naquele slide anterior. Ok? Vamos lá, então. Depressão maior. O percentual da população com diagnóstico de depressão maior é muito alto, tanto no Brasil quanto no mundo, de um modo geral. Pelo menos 10% da população irá experienciar durante a vida, é o que as pesquisas apontam. Aí a importância da gente perceber essa dimensão do que está acontecendo, o início dela, para poder buscar ajuda. Mulheres têm maior probabilidade, é o que as pesquisas apontam. E aí um dado importantíssimo, pelo menos 10% das pessoas com depressão maior chegam ao suicídio. Por que ocorre isso? Fatores genéticos. Algumas pessoas vão ter esse estado, porque geneticamente vem esse processo. O envelhecimento, processos patológicos como inflamação, doença vascular, acúmulo de amiloide e outros podem promover diretamente a disfunção de redes de recompensa
de controle cognitivo ou comprometer as redes frontolímbicas, predispondo à depressão. Então, todos esses fatores podem levar a um estado que aqui a gente tem uma doença, não um luto, né? Então, é importante observar isso. Quando há sinais, a gente vai ver mais à frente quando que isso ocorre, como é que a gente pode perceber esses índices acontecendo, para que possa buscar o tratamento adequado. E aí, como eu falei com vocês, a importância dos sinais que são dados. É muito importante perceber o que está acontecendo quando uma pessoa está na depressão e desenvolvendo uma ideação suicida. É essa passagem da depressão para a ideação suicida que dá alguns sinais. E esses sinais é que são importantes para a gente, quem lida com isso, muitas pessoas lidam com isso, né? Dentro do seu núcleo familiar, no trabalho, em vários locais. Então, perceber esses sinais é muito importante para tentar evitar que da ideação suicida chegue-se ao ápice. Então, primeira coisa que vai acontecer, o isolamento vai para um nível muito alto, alteração social, a pessoa até convivia bem ali, então não quer saber mais de ninguém, não interage com mais ninguém, mudanças repentinas de humor, agora eu estou bem, daqui a pouco estou lá embaixo, estou lá em cima, uma ansiedade muito alta, o nível de ansiedade aumenta, a irritabilidade fica muito alta, alterações no padrão alimentar, ou come muito ou não come, e o sono também, ou insônia, ou muito sono. Então, esses sinais é que chama a atenção que está chegando no topo da montanha, no nível do risco. Ok? Então, essa é a percepção e o cuidado que nós temos que ter ao nosso lado. Aí vamos ver algo bastante intenso no mundo atual. Da ideação ao suicídio, nós temos a segunda causa de mortalidade no mundo. Olha como isso é sério, gente. Quando nós temos doenças super severas que levam à morte, como câncer, doenças cardiovasculares e outras doenças não severas, a gente tem a segunda causa de mortalidade no mundo, o suicídio. O Brasil é a terceira, só está atrás de violência e acidente de trânsito. Vou ler para vocês um pequeno texto aqui, mas é porque, para a gente não guardar todos os percentuais, que ele fala, isso foi lá no Congresso, quando ele apresentou esses índices, ele fala de um ponto do Brasil bastante interessante. Ele diz o seguinte: quanto ao ponto de vista das taxas, elas mudam de lugar, de regiões geográficas para outras regiões. A taxa global vem caindo de uma certa forma brevemente ao longo dos últimos anos, porém, há uma certa estabilidade ali. Parou ali, ficou ali. No Brasil, apesar das taxas mais baixas que são constatadas, o estado do Rio Grande do Sul fica parecido com a média global. Então, a gente tem um problema no mesmo nível no Rio Grande do Sul, segundo as pesquisas feitas. Nos Estados Unidos, as taxas entre pessoas de 10 a 24 anos é de 8,5%, que é algo muito expressivo. É algo que faz a gente pensar. Por que, aqui no terceiro item, o centro total dos suicídios no mundo ocorre em jovens de 10 a 24 anos de idade. E por isso eu penso que, embora seja um pouco intenso da gente tomar consciência disso, mas ele é muito importante porque nós temos muitos à nossa volta. E a gente precisa perceber esses sinais, porque eles são de alto nível de risco, principalmente no mundo contemporâneo. Tem outro item aqui que eu acho que eu gostaria de falar um pouco para vocês, de um exemplo. Aqui, está aqui. Mas antes eu vou falar aqui, olha, então ele está aqui, o Brasil é terceiro, o centro total de suicídio no mundo está nessa faixa de 10 a 24. Um ponto que chama atenção, autolesão em adolescentes. Adolescentes dão sinais que que estão vivendo uma ideação suicida, porque se há autolesões, se você observar, filhos, netos, sobrinhos,
parece com arranhão aqui um corte ali, isso é um predistor para o suicídio, uma ideação está acontecendo. O aumento de autolesão é de prevalência global, olha como isso é sério. Entre 2000 e 2014, meninas de 16 a 24 anos, houve um aumento de 6,5% até 19,7% de casos de suicídio. Aí vou pular só um pouquinho aqui, que eu vou falar das razões disso aqui. Vou ler um pouquinho para vocês como isso ocorre. Por que ocorre nessa faixa, principalmente aí de 10 anos até 24 anos? Ele trouxe um histórico, que lógico que é um pseudônimo, mas porque isso é comum. Ainda há pouco mesmo a Regina aqui estava me falando de uma história, exatamente dentro da mesma idade, 12 anos de idade. Então ele fala aqui, vamos falar de Alice, de 12 anos. Ela veio para atendimento, foi uma cliente dele, devido à piora no desempenho escolar, dificuldade de concentração e importante irritabilidade. A escola relata que a Alice não tem entregado alguns trabalhos por achar muito difíceis. A avaliação relata que há 4 meses ela vem apresentando tristeza, diminuição de prazer com as atividades, ideias exageradas de culpa, diminuição de energia, sono excessivo, bem nas características que a gente viu antes, como vocês viram. Possui histórico de conflitos importantes com a mãe e o padrasto, os quais apresentaram-se excessivamente críticos e debochados com as suas dificuldades. Na última semana, após discussão com a mãe, correu para o quarto, tomou 10 comprimidos do remédio X, dizia que se sentia um peso para a família e que tinha intenção de morrer. Eu estou lendo um histórico que é comum nessa faixa etária. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais. Então, o que isso está acontecendo? A transição da infância para a vida adulta é um período intenso, muito, né, exigente para qualquer pessoa nessa faixa etária, principalmente na vida contemporânea, e essa transição pode chegar um momento que parece que eu não vou aguentar tudo isso e chegar a essa ideação. Existe um outro fator muito importante, muito perigoso, que é o contágio. Por isso que a gente não ouve as notícias de quem se suicidou, de jovens que suicidam. Isso é fechado, porque as pesquisas mostram claramente que quando acontece um caso, se isso é muito divulgado, vai haver uma quantidade enorme de pessoas na mesma faixa etária fazendo a mesma coisa. Então, esses agentes sociais da vida atual, o contágio é de um cuidado que tem que acontecer, que tem que ter, porque, né, esse contágio é tanto geográfico quanto psicológico. Tá? Aconteceu perto, isso foi divulgado, outra pessoa que tem o mesmo tipo de problema pode acontecer. E as redes sociais. Né? As redes sociais, um grande problema atual. Né? Se vocês não viram, eu digo a vocês a importância de ver a série da Netflix Adolescência, pesado, mas são só 4 episódios, mas que dá um panorama preocupante e sério, porque ali é real. Ali foram casos que aconteceram na Inglaterra, né? E traz dimensões de uma profundidade incrível, porque ali há coisas que eu, nem, talvez a maioria de vocês que estão aí nessa sala, não tenha a mínima noção do que é aquela linguagem, do que é aquele mundo. E ali a gente tem um grande problema nas redes sociais. Agora, tem o outro lado, tem uma influência dupla, porque também tem a positiva, né? Tem a sites que ajudam, né? Na Austrália tem o Save lá, que ajuda esses jovens, e ainda há pouco a Regina aqui, né, me trouxe um livro exatamente de alguém com 12 anos de idade, que chegou, infelizmente, a esse nível, e o livro traz vários locais que fazem esse acompanhamento. Né? Depois a gente... Ah, não está dando para aparecer? Enfim, vou ler aqui o Centro CVV, né? CVV Vou 188. ligar, 188, mapa de saúde mental, www.mapadesaúdemental.com.br, Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS, Clínicas Escola, e Pode Falar, www.podefalar.org.br. Então, depois, talvez a Ana vai tirar uma cópia até colocar para vocês, que vale a pena a gente poder ajudar no momento desse, porque tem essa via dupla, tem um lado positivo também. Né? Vou deixar aqui do lado. Vamos agora falar quando chega essa última etapa, que é o suicídio.
quais são os maiores fatores de risco. Vamos observar que o sexo feminino, principalmente, quando há esse processo de depressão maior, o feminino tem maior risco de ir para esse hábito. O baixo nível socioeconômico, embora, aí eu vou ter que contar para vocês uma outra experiência, uma sincronicidade incrível. Quando eu estava preparando esse trabalho, eu estava em casa, sincronicidade total, né? Porque eu estava ali trabalhando, fazendo os slides, meu telefone toca. E era um primo, que eu não via há algum tempo até. Esse primo me liga e fala: prima, pelo amor de Deus, você me desculpa estar te ligando essa hora, mas eu estou aqui desesperada, eu preciso da tua ajuda, eu preciso entender o que aconteceu. E aí, primeiro eu vou contar um pouco a história desse meu primo. Esse meu primo trabalhava aqui, o empresário lá das empresas vai para Dubai, fazer um grande trabalho em Dubai, e leva ele para trabalhar lá. E o filho do empresário vai junto. Né? É um rapaz na mesma faixa etária dos filhos do meu primo. Né? Quando tudo ocorreu, no dia que ele me ligou, ele estava na faixa de 32 anos, para vocês terem uma ideia. Então, ele era de um nível socioeconômico lá em cima. Ele era filho do empresário. Quando eles já estavam aqui no Brasil, como aqui, ele morava no Leblon. E aí ele falou: eu preciso entender uma coisa, porque eu estou aqui desesperado. O fulano, ele me conta a história lá da empresa e tal, acaba de se suicidar e se joga no 10º andar do prédio lá. Eu não consigo entender isso, porque a namorada brigou com ele e ele se suicida. Não é possível. Eu preciso que você me explique como é que pode isso acontecer. Porque não, ele é um menino maravilhoso. Ele começa a falar e eu deixo ele falar, liberar aquele sofrimento. Um menino maravilhoso, igual meus filhos, a gente lá em Dubai, Topazinho, tudo junto. Para você ter uma ideia, quero que vocês prestem atenção nisso. Para você ter uma ideia, prima, ele falou para mim: olha, se eu morrer antes de você, o meu jet ski é para você. Já deixei até escrito. Eu falei: não, se eu morrer antes de você, você sabe disso. O jet ski é seu e mais não sei o que é seu. Gente, alguém com 32 anos vai pensar em deixar, se eu morrer, o jet ski é seu, o carro tal, eu vou dar para fulano? Isso é um sinal. Isso é fator de risco. Isso é alarmante e as pessoas não percebem. Porque 30 anos você só pensa em vida, a quantidade de energia que tem dentro de você, não está pensando em morrer. Não está pensando, a não ser que haja um risco nesse nível. Isso são sinais que a gente precisa observar. Né? Na hora que ele me contou isso, estava ali né, um sinalzinho muito claro, o fato de uma pessoa com 32 anos que deixa lá escrito que seu morro já é de fulano, não sei o que é de fulano. As questões de orientação sexual é um outro alto nível de suicídio. E vocês sabem, mais do que nunca, na contemporaneidade, ainda há pouco eu conversava com a Regina, que me falava: nossa, estamos até estudando a quantidade de diferenças sexuais. E está acontecendo, e a gente precisa acolher a diferença de cada um. E as grandes dificuldades é porque o sofrimento que vem, principalmente na adolescência, quando se percebe um desejo diferente do físico sexual que eu tenho, o pior desespero daquele ser, daquela criança, é: meu pai não vai me aceitar, minha mãe não vai me aceitar, os meus amigos vão me bater, não sei o quê. É um desespero tamanho que está acontecendo ali dentro que pode chegar. Então, a orientação sexual, essas questões, de um modo geral, com orientação, é um grande predistor também. Tá? O baixo nível educacional, encontra-se mais casos nesse baixo nível. Diversidades familiares, quando há separação, morte de pais, pode levar a esses níveis. O abuso físico e sexual, né? É um outro fator, por isso a importância da pessoa trabalhar. Hoje se chama bastante atenção sobre isso, mas ainda temos índices muito altos. Transtornos mentais dos pais, né? Então, pessoas que lidam com pais que nascem com algum tipo de transtorno mental, pode ser, às vezes, chegar a um nível de muita dificuldade e a pessoa não suportar. O bullying, que é um fator muito importante. Na contemporaneidade, o problema é muito mais sério, porque o bullying tem o cyberbullying, né? Além do bullying que eu sofro na escola, ou os amigos ali, ou do lado de casa, eu tenho um mundo na rede social que pode levar a um estágio que o adolescente, principalmente, não suporta isso. Né? As dificuldades interpessoais, a história familiar, quando há casos na família, precisa um grande olhar e um grande cuidado.
A diversidade precoce, desde muito cedo, vivendo em ambientes muito diversos. Existem fatores genéticos, né, para tudo isso. Traços de personalidade, uso de substâncias, né, algumas substâncias psicoativas muito fortes ativam determinadas áreas do cérebro onde, em determinado momento, a pessoa não suporta. As situações de vida, de um modo geral, fatores psiquiátricos e psicológicos, desesperança e humor deprimido, né? A depressão é um dos transtornos maiores, é o que mais leva. E os principais fatores são relacionamentos, família, amigos, namorados, né? Quando uma pessoa está vivendo esses, principalmente esses principais, mais do que nunca, lembre, tem dor, mas tem delícia na vida. Tem passagem até um outro lado, até um outro momento, novos recomeços. Se a gente lembra disso, a gente vai mais adiante. E isso é difícil lembrar na adolescência, a gente vai entender por quê, talvez no próximo já slide. Então, o próximo, ok. Por que que na adolescência? Por que que a adolescência, como eu li para vocês a história da menina de 12 anos, e que é um percentual absurdo que ocorre hoje, por que que isso ocorre na adolescência? É um fator muito importante da gente pensar. Então, transtornos mentais são formas de doenças cerebrais crônicas que iniciam na adolescência. É nesse período que quem vem com algum tipo de transtorno mental inicia os seus primeiros processos, na maioria das vezes. Os mais associados são pessoas que nasceram já que têm a depressão, transtorno bipolar, transtornos psicóticos, uso de substâncias, os TDAH, TEA, transtorno de espectro autista, problemas de conduta, traços de personalidade. A pessoa nasce, vai até ali, a criança, mas quando chega essa idade da adolescência, os processos tendem a se iniciar. O início desses sintomas, então, ocorre em 14, 18, 25 anos, que as pesquisas apontam. 60% dos transtornos mentais iniciam sintomas até os 25 anos de idade. Os picos de idade são aos 14 e 30 anos. Isso é importante, porque a pessoa pode observar essas etapas. A depressão tem seu pico em torno de 20 anos, mas surge entre 10 e 20 anos, quando os sintomas começam a aparecer. Estou principalmente que trouxe uma tendência genética e tal, uma coisa. Você vai ver, 10 anos de idade começa lá, que dá lá os primeiros processos, 20 anos vem, às vezes, um pico ainda mais forte, e aí é acompanhamento dali para frente. E aí, por que que isso acontece tanto com o adolescente? A grande chave está aí nesse último item. É o momento da vida em que o cérebro está amadurecendo. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele amadurece de trás para frente. Olha como é que é interessante. Ele vem daqui para cá. Então, o sistema límbico, que é a área das emoções, né, a amígdala cerebral, que é a área de impulso, está tudo madurinho. Agora, o córtex pré-frontal, a área frontal, que é a área do raciocínio crítico, de decisão, isso só termina de amadurecer lá para os 26 anos de idade. Às vezes 27, mas só amadurece plenamente em torno de 26 anos. Então, é por isso que a gente tem que estar tão atento, porque eles dão um ponto que está em atividade, são emoções numa profusão absurda e impulsos o tempo todo. E aí a gente vive esse grande momento onde aquilo que a gente viu antes, bullying e todas essas situações têm uma dimensão absurda, né? Como eu falei, você vê a série Adolescência, você fica... Eu fico assim, meu Deus, eu tenho que tirar chapéu para pai e mãe nos dias de hoje com adolescente, avô, porque é uma realidade da qual eu, quando eu vi as séries, não sei se vocês já viram, eu falava, meu Deus, para mim, coraçãozinho era só dizer, eu amo você, adorei estar aqui com você. Ali tem uma linguagem que eu não entendo nada. Não sei se vocês entendem, mas eu não entendo. Dentro daquele mundo deles, é uma outra realidade, e uma realidade de um perigo absurdo. Então, e isso ocorre com mais intensidade, por isso o cérebro está amadurecendo, ele ainda não tem aquele ser, ainda não está pronto para raciocinar criticamente, né? E ali criam-se realidades, como a história do menino lá da série, né? Onde uma realidade paralelas são criadas e você é carregado pelos impulsos, naturalmente, porque você não tem visão crítica.
Então, aqui é um resumo do que a gente falou, porque na adolescência, por causa do amadurecimento do cérebro, né? O crescimento, tem muita alteração acontecendo, crescimento de substância cinzenta, mudança de taxas metabólicas, mudança de densidade sináptica, crescimento da substância branca, mielinização, enfim, tudo isso está acontecendo até chegar o nível do córtex pré-frontal ficar prontinho lá, com capacidade de racionalizar com lógica, ver as coisas. Ainda está esse processo todo acontecendo, ele está amadurecendo. O cérebro vai modificando com muita intensidade nessa faixa etária e algumas áreas amadurecem de forma diferente, como eu expliquei. A autorregulação, o sistema límbico, que é ligado às emoções, amadurece antes do córtex pré-frontal, que é responsável pelo controle e juízo crítico. Adolescentes, muitas vezes, têm já uma maturidade emocional, mas uma dificuldade de controlar a impulsividade, lógico. A amígdala cerebral toma conta. E a amígdala cerebral, você não pensa em nada. Até a gente que já passou dos 26, você fala, conta tem 10. Porque aí você vem até aqui para o córtex pré-frontal. Não, peraí, melhor não fazer isso, não. A Ana vai brigar comigo, tá bom. Fiquei com raiva, fiquei com vontade de fazer melhor. Mas nessa idade você não pensa. A amígdala cerebral toma conta. As emoções entram completamente e dominam ali, né? O desenho mostra bem isso ali, ó. Sistema límbico, né? Emocional e o córtex pré-frontal ainda amadurecendo, ok? Vamos para o próximo. Aí a gente vai para outra ponta da história. A gente mostrou os níveis mais altos de depressão, de morte, de ação suicida acontecendo em adolescentes, e a outra ponta é a outra ponta, que é a depressão geriátrica. A depressão geriátrica ela é uma depressão que se inicia tardiamente. Os sintomas se iniciam após os 60 e 65 anos. Antes, a pessoa podia levar a vida normal, tá bem, então, entra essa idade, pode vir todo esse processo de depressão. É responsável pela redução da qualidade de vida do idoso e, muitas vezes, de seus familiares. Porque aí o familiar tem que estar ali atento, percebendo tudo isso, atento para não haver risco, porque o risco de ideação suicida, a ideação suicida entra com muita força nesse período. O maior risco é no sexo feminino, a idade avançada, ser solteiro ou divorciado, ter baixa escolaridade, desemprego, baixa renda, baixa autoestima, histórico de experiências traumáticas na infância. Quando chega essa idade, a coisa vem. Se não foi trabalhado ao longo do tempo, isso vem com muita força. A solidão, muito comum no idoso. Isolamento, dor física, comum, em alguns casos, por causa do próprio processo do envelhecimento. Os lutos da vida. A gente quer viver muito tempo, mas quanto mais vive, mais a gente vai viver vários lutos à nossa volta, né? Daí a importância da gente lembrar dor e delícia, os lutos vêm, a gente vive aquelas etapas, mas caminha, vai para a aceitação e vai adiante. Comprometimento cognitivo, muito comum que a idade traga, uso de substâncias, alguns idosos ainda vão usar muitas substâncias, tanto medicamentosas como não medicamentosas, e história prévia de depressão. Quem teve história prévia de depressão, quando chega a idade mais avançada, tende a ir para um nível maior. Idosos com depressão de início tardio são mais propensos a manifestar alterações estruturais no sistema nervoso central, prevalência de demência, comprometimento auditivo, neurosensorial. Alterações estruturais e funcionais nos lobos frontais e suas conexões com o sistema límbico e estriado. Então, está havendo essas alterações ali, que leva a esse estado. Idosos demonstram maior agitação, que aí isso é a importância de perceber o que está acontecendo, fica mais agitado, sintomas somáticos gerais, problemas gastrointestinais e hipocondria. Toda hora tem que tomar remédio, tem que tomar aquilo, isso é um sinal da depressão atingindo. Apresentam menos culpa e menos redução da libido que os jovens. Bem interessante isso, né? Os jovens não querem saber mais, o Pedro desejo enorme, aqui não. Então, você pode ficar o tempo todo falando, querendo. Né? O fator de risco para suicídio consumado ocorre principalmente no sexo masculino, nessa faixa etária. Um pouco diferente do lado. Então, é principalmente masculino. Então, a percepção do que está acontecendo com a idade a partir de 60 a 65 é fundamental. Porque começou, percebeu isso, vai ao médico, vai tomar um antidepressivo, e a vida caminha, né? Caminha lá para a delícia também.
Vamos lá para o próximo. Então, aqui só uma representação dos dois pontos de chamada de atenção nossa. Trato suicida, jovens e idosos. É o que as pesquisas olham. E aí, quero trazer mais uma reflexão fantástica do livro do Rabino Newton Bonder. Né? Esse livro se chama Exercícios da Alma. É um grande livro. E ele pega uma citação do Ken Key Jr., que é também um autor e palestrante americano, que diz assim: enxergar seu drama claramente é libertar-se dele. E o Newton Bonder faz essa reflexão. Expandir-nos exige o conhecimento de nossas limitações e fraquezas. A base de todas as terapias e análises aponta para a necessidade de conhecermos os nossos dramas. Conhecer os contornos de nossas angústias e os nossos medos faz com que se tornem restritos a áreas específicas, senão ele domina o tudo. E aí a gente não consegue ver mais sentido na vida. Quando não fazemos isto, eles se alastram e nos tomam por inteiro, gerando os nossos dramas. Descobrir que nossos dramas não são tão generalizados nos permite lutar contra eles e vencê-los por meio da mudança e da transformação. Então, eu acho que ele resume maravilhosamente bem tudo que a gente está trazendo aqui como reflexão. É assim que a gente caminha da dor para a delícia de ser o quê? A gente tem esses dois níveis, e quando a dor vem, ela vem, em alguns momentos ela vai atravessar nossas vidas, é preciso perceber isso. Conhecer os nossos dramas, colocar ele no seu ponto e não generalizá-los. Mas enquanto a gente não conhece, o domínio deles é total. Daí a importância das terapias, né? Do encontro, onde você possa falar, escutar-se, perceber-se e transformar. Então, aqui entra, eu falei da importância, como agradecemos eternamente a toda a farmacologia que faz remédios fantásticos, que nos ajuda, mas eu preciso falar de mudança e transformação através da luz, através que tem caminhos que, apesar da dualidade da existência, ela nos leva para um ponto onde o luto vem, mas eu vou. Eu não paraliso ali. E aí é lembrar disso. Dentro de nós, além da dualidade, além da mente, além do físico, além do mental, do emocional, tem uma dimensão mais profunda que nos habita. Tem isso que a gente chama de clara-luz, há uma dimensão, há uma consciência mais profunda dentro de nós. Quando nós treinamos esse contato com essa clara-luz, aí a gente pode viver o luto, ressignificar e ir adiante. E isso a gente faz com respiração, com oração, com técnica de relaxamento, com a meditação, buscar o conhecimento do ser, o conhecimento dessa dimensão maior dentro de nós, essa dimensão mais profunda que habita a todo e qualquer ser humano. Né? Essa hierarquia cósmica que a gente vê, inclusive, aqui, ela investiu tanto nisso que um dia ela é pura luz. Então, mas isso é um investimento. E aí as práticas do silêncio, além dos movimentos da vida, encontrar espaços de silêncio, de contato com essa clara luz, é que faz mudança e transformação. Aí eu vou compartilhar com você, já que eu estou nessa casa, vou compartilhar uma experiência incrível que eu vivi. Eu sou uma pessoa sempre otimista com a vida. A vida, alguns momentos foram muito difíceis, eu sempre lembrei, talvez por isso que quando eu preparei esse trabalho, eu lembrei da música do Caetano Veloso, A Dor e a Delícia de Ser o que É. Porque, naturalmente, eu sempre tentei buscar a dimensão da luz quando a dor chega. Mas teve um momento que eu toquei essa coisa aí da dor profunda, de uma dor que parece que eu nunca viveria. E foi porque eu sou uma pessoa muito voltada para o coletivo. Né? Então, em 2019, quando houve aquele terror, já comentei isso para a Ana, né? Já contei isso para ela, quando houve aquele terror para mim, que foi a experiência de Brumadinho, né? Quando a Vale do Rio Doce, por falta de cuidados ali, acontece aquilo tudo. Quando eu vi aquela imagem, quando eu vi aquela moça de lama de cima e embaixo, sentada no meio, que não sabia nem o que era, quando eu vi a notícia que era a hora que os funcionários estavam no restaurante almoçando, que aquela lama entra e acaba com a vida de todo mundo, aquilo deu em mim uma paralisação de luto. Uma dor que eu falei,
meu Deus, isso não foi um processo natural. Eu sei que a vida tem momentos que a natureza dá uma tempestade, é um processo do viver, natural. Mas algo que você possa evitar, que é uma questão da dimensão do cuidado, né? Do cuidar para que aquilo não aconteça, aquilo acontecer, aquilo não tocou dessa maneira. Eu não estava, eu fiquei bem, isso foi em 2019. Se eu não me engano, foi em janeiro de 2019. Aí eu me lembro, como aqui na Fundação Avatar tem algumas palestras e tem a meditação da lua cheia todo mês. Eu estava no consultório, ainda tinha um atendimento às 7 da noite, e a pessoa me liga e manda uma mensagem dizendo: eu não vou poder ir, vou ficar aqui no trabalho até mais tarde. E eu lembrei que hoje tem a Fundação Avatar, vou lá na Fundação Avatar. Hoje tem uma palestra lá, acho que era os quadros do Goregar, que ia ser colocado na meditação, vou lá. E vim para cá. Cheguei aqui. Daí, quando eu cheguei, ali na entrada, tinha aí a foto do doutor Jaime Traeger e um outro quadro com uma flor de lótus aberta. E eu fiquei algum tempo olhando tanto o doutor Jaime Traeger quanto aquele lótus. Enfim, a palestra aconteceu, foi indo, teve meditação, fui para casa e dormi. Quando eu dormi, eu vivi essa experiência. Eu me vi, eu vi todas as mulheres, não vi os homens, me desculpe os homens que estavam aqui no dia, mas só vi as mulheres, cada uma em posição de meditação dentro de uma flor de lótus. Eu estava no centro de uma flor de lótus, eu me lembro de olhar o lótus aqui à minha volta e eu vi que todas as outras mulheres, cada uma estava nesse centro de lótus. E foi essa imagem que eu vi, acordei. E aquele sentimento que eu estava desapareceu como se eu nunca tivesse vivido. Então, é uma experiência que eu quis relatar para vocês, porque a caminhada para o encontro dessa clara luz é que nos ajuda principalmente a ir além da dor natural das existências. Ali foi uma dor que me tocou profundamente pelo ato de não cuidado, que é uma coisa difícil de aceitar, embora aquela imagem foi. Mas na hora que aqui eu vi aquele lótus, que o sonho que naquele momento depois da meditação aqui eu me vejo dentro do lótus, no centro do lótus, a, a dor saiu e eu consegui caminhar na delícia, apesar do que ou seja, consegui vibrar, mandar luz para todos e tal, mas aquilo não tocou a dor que estava tocando. Então, esse é o ponto. Eu quero deixar como um momento assim de grande reflexão para vocês, é que a gente tem que agradecer todas as medicações que existem, todas as terapias que são fundamentais, porque se a gente não tem uma escuta sobre os nossos dramas e problemas, é muito mais difícil. Mas lembre, quanto mais você der espaço para treinar esse contato com a clara luz, as probabilidades de que você vá além das dores é muito, muito e muito alta. E aí, essa frase me veio, quando eu preparava esse trabalho, essa frase me veio inteira. Não tem mágica, tem prática. Tem que dizer, não é assim, eu vou lá, olho para a flor de lótus. Não, é prática mesmo. Todo dia ter uma prática de meditação, fazer um momento de espaço de silêncio, florescer essa luz, essa rosa dentro do peito, encontrar essa fonte de luz que dá um centro, uma capacidade de ir além de todas as dimensões, da dimensão dual da existência. Porque, além da dualidade, há uma unidade que nos habita. Habita você, a mim e a todo mundo. Mas não tem mágica, é prática mesmo. Encontre o seu caminho de prática e vamos seguir em frente. E para encerrar, com quem me conhece sabe que eu nunca encerro uma palestra sem ter música. E tem uma música do Marcelo Genesi, Felicidade, que para mim resume tudo que foi dito aqui. Por isso que eu trouxe para a gente cantar junto. Mas antes eu quero ler a letra para vocês. Vocês virem como ela diz tudo que a gente trouxe aqui de reflexão. Olha o que ele fala. Haverá um dia em que você não haverá de ser feliz, que a dor atravessa a nossa vida. Sentirá o ar sem se mexer, sem desejar, como antes sempre quis. Você vai rir sem perceber. Felicidade é só questão de ser aqui dentro. Quando chover, quando a dor vier, deixa molhar para receber o sol quando voltar. A delícia está lá, o sol também está lá. Lembrará dos dias em que você deixou passar sem ver a luz. Se chorar, chorar é bom, porque os dias vão para nunca mais. Melhor viver, meu bem,
pois em algum lugar, pois há um lugar em que o sol brilha para você. Chorar, sorrir também, e depois dançar na chuva, quando a chuva vem. Melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha para você. Chorar, sorrir também e dançar. Dançar na chuva quando a chuva vem. Tem vezes que as coisas pesam mais do que a gente acha que pode aguentar. Tem lutas que são respeitáveis. Mas nessa hora, fique firme, pois tudo isso logo vai passar. Você vai rir sem perceber. Felicidade é só questão de ser. É a prática lá que eu falei. Quando chover, deixa molhar para receber o sol quando voltar. Melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha para você. Chorar, sorrir também e depois dançar na chuva quando a chuva vem. Então vamos dançar agora, cantando a música? O Renato vai botar aqui. Haverá um dia em que você não haverá de ser feliz, sem tirar o ar, sem se mexer, sem desejar como antes sempre quis. Você vai rir sem perceber. Felicidade é só questão de ser. Quando chover, deixa molhar pra receber o sol quando voltar. Lembrará os dias que você deixou passar sem ver a luz. Se chorar, chorar é vão, porque os dias vão pra nunca mais. Melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha pra você. Chorar, sorrir também e depois dançar na chuva quando a chuva vem. Melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha pra você. Chorar, sorrir também e dançar Na chuva quando a chuva vem. Tem vezes que as coisas pesam mais do que a gente acha que pode aguentar. Nessa hora fique firme, pois tudo isso logo vai passar. Você vai rir sem perceber. Felicidade é só questão de ser. Quando chover, deixa molhar pra receber o sol quando voltar. melhor viver, meu bem, Pois há um lugar em que o sol brilha pra você. Chorar, sorrir também e depois dançar na chuva quando a chuva vem. Melhor viver, meu bem, Pois há um lugar em que o sol brilha pra você. Chorar, sorrir também e dançar na chuva quando a chuva vem. Dançar na chuva quando a chuva vem. Dançar na chuva quando a chuva. Dançar na chuva quando a chuva vem. Estar na chuva quando a chuva vem, lembrando que o sol está ali, esperando. Ele está ali, ele vai chegar.
Então, eu agradeço muito a presença de vocês aqui nesse momento, trocarmos essas informações que podem nos ajudar a caminhar melhor na vida, lembrando que há dualidade, mas também unidade, que há práticas que podem nos ajudar a viver além de todas essas dores, e do olhar e atenção que devemos ter, principalmente com os nossos adolescentes, por tudo que foi explicado aqui, eles ainda não têm uma preparação plena para entender os atos que estão fazendo. Vivemos riscos muito grandes por dentro do mundo virtual e é preciso um grande olhar, uma grande atenção e um grande centro e muita oração para que a gente ultrapasse esse momento. Então, obrigada, Regina, obrigada a essa sagrada casa, Ana, Renato, por terem me convidado para estar aqui. Foi uma felicidade estar com vocês. E no mês que vem, nós falaremos, então, sobre ansiedade, né? Para onde ela está nos levando. Um outro ponto bastante importante, além do tema que trabalhamos hoje aqui. Obrigada a todos. Muito bom. Agradecer, né? Claro que a gente pode abrir para quem quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, mas quero me antecipar dizendo que não podia ter sua melhor falar sobre esse tema, um tema difícil. Todos nós passamos e continuamos passando aí, né, dificuldades, né, pandemia, pós-pandemia, sob certos aspectos a pandemia não acabou, Sim, sim. as dores estão aí, mas a mensagem trazida pela Eucineia em relação a isso, a questão de olhar essas questões de frente, são questões difíceis, né, dificílimas, mas olhando de frente, encarando, e lembrando Sócrates também, conhece a ti mesmo, né? Conhecerás o universo e os deuses, né? A célebre, né? Frase, né? E olhar isso de frente, aceitar e trabalhar pela luz. Acho que não há como fazer diferente, né? A respiração, essa casa aqui tem essa prática, tem essa cultura, né? E a cultura da luz, né? E a gente continuar trabalhando o tempo todo para em relação a essa. Mas eu dizia que não podia ter terminado melhor, né? Com essa música que realmente diz tudo, né? Diz tudo. Diz tudo, né? A chuva, tanta gente reclama da chuva, né? E como é bom tomar banho de chuva. Mas aí a gente abre para alguma pergunta, alguma colocação que vocês queiram fazer, a Eucineia, aproveitando essa oportunidade. E aí podem abrir o microfone e fazer as suas colocações aí sobre o que vocês acharam, o que vocês estão em dúvida, que possa ser esclarecido. Agora sim, pode falar. Então, eu quero agradecer essa minha amiga aí, que é uma amiga irmã, né? Eu falo isso para ela. Nós já conversamos muito sobre esse tema, e essa música também, já cantamos. E cada vez mais eu só admiro a Eucineia e desejo a ela que ela tenha muito sucesso na sua vida, que já tem, né? E realmente esse tema é um tema muito, muito sério e muito importante que tem que ser discutido sempre. Tá bom, meu bem? Um beijo grande, obrigada pelo convite. Beijo, obrigada por estar aqui. Tá Obrigado bom, pela te sua amo. participação. Tá bom. Tchau. Vai, querida. Mais alguém quer dar um depoimento? Aproveitem. Apesar de que, quer dizer, apesar não, ela volta aqui no próximo mês para falar sobre ansiedade. Ansiedade contemporânea, para onde nos leva? Ansiedade contemporânea, que é outro problema. O segundo grande problema atual. Depressão e ansiedade, Depressão né? e ansiedade. Exatamente. Mais alguém? Então, não tendo mais manifestações, agradeço mais uma vez a participação de vocês aí à distância, dos que estão presentes e principalmente desse trabalho que a Eucineia faz e que nos traz aqui nesse momento. Então, em nome aqui da casa, né, a gente gostaria de oferecer uma bandeira da paz, que é um símbolo que está completando 90 anos, né? Ai, que Ana Caldeira vai te explicar depois, né?
e um livro do Dr. Jaime. doutor Jaime, maravilhoso. Que bom. Tá Muito bom. obrigada, que honra, que bênção. E nós é que estamos profundamente gratos e Obrigada. tocados, né? E vamos não colocar em prática para que a Isso. mágica aconteça, né, na vida de todos. Exatamente. Tem que ter Muito prática para obrigada. poder ter a mágica. E não esqueçamos das possibilidades, as ferramentas que a gente pode conquistar, né? Através de práticas como Reiki, como Isso. passe, além da mentalização. Aí Teremos curso de iniciação de Reiki 1 aqui na casa, não tem data ainda, mas já temos a pessoa, que é a Mitz, também conhecida nossa, que já se prontificou a vir fazer a iniciação de Reiki 1. É uma ferramenta maravilhosa, né? Ontem nós já tivemos aqui o início das nossas aplicações de Reiki beneficentes, né? Com a Luana Tavares, que você conhece também, sim. foi muito legal. E isso é ferramenta, e nós vamos usá-las, as ferramentas energéticas, né? E o Reiki, assim como o Jorei, como outras tantas ferramentas, elas são importantes para isso também. Não só pessoalmente, mas à distância, Sim, né? sim. O trabalho à distância que a Então, gente pode fundamental nos fazer dias de hoje. com isso, que é mais um material. Sim. Tá? E a fundação aí está. Nós estamos trabalhando para que essas coisas aconteçam cada vez mais. Já acontecem, né? As práticas as meditações, as mentalizações, né? Os estudos, mas a gente pode incrementar ainda mais isso. Bom, Certeza. então, vamos nos despedindo do nosso encontro de hoje. Um último aviso, né? Até me lembrado pela Ana Caldeira, né? A gente tem no domingo agora uma meditação presencial da Lua Cheia de Áries, que é a lua onde a gente inicia o ano, né? A primeira lua cheia Sim. do ano Que novo maravilha. astrológico, né? Então é a lua, né, de restauração, De né, restauração. de criação, onde a gente sente essa vibração de amor, né? E como você falou, né, é o momento da gente colocar em prática para que a mágica aconteça. Exatamente. Obrigada, viu? Obrigada. Obrigada também. Então, vou encerrar aqui a gravação.